Minha mãe me proibiu de falar com o meu namorado e mandou ele pra cadeia. E quando eu descobri o motivo, eu fiquei sem saber se eu ficava do lado dela ou se eu ficava do lado dele. Ou quem estava certo, quem estava errado. Na verdade, do dele era meio difícil ficar, né? Mas tinha aquela coisa assim de quem tá certo e quem tá errado. Eu tinha uma família muito conservadora, né? Eu morava com meu pai, com a minha mãe. A gente morava numa cidade que não era nem grande nem pequena, ficava ali no meio termo. Quando eu fiz os meus 17 anos, eu arrumei o meu primeiro namorado. Tava com quase 18 anos, tava terminando a escola. Conheci esse menino num estágio que eu tava fazendo, só que ele era muito mais velho que eu. Só que ele fazia uma faculdade, e na faculdade dele tinha esse estágio. O meu, no caso, era jovem aprendiz, entendeu? E aí a gente começou a conversar, começamos a nos paquerarmos e a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, eu descobri que ele era praticamente meu vizinho, que ele morava bem próximo de mim, na rua de baixo. Só que eu nunca tinha visto ele, porque ele realmente era um menino que estudava muito, que trabalhava muito, que tava correndo atrás do dele, então ele mal parava em casa. A gente só se conheceu por conta desse estágio. Quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele que ele tinha que ir lá na minha casa pedir autorização pro meu pai, pra minha mãe, que eles eram bem conservadores, que eles não iam aceitar de qualquer forma. Ele topou, pediu. Minha mãe ficou meio assim, meu pai super aceitou, gostou dele, tudo certo. Ele passou a frequentar a minha casa, eu passei a frequentar a casa dele, conheci toda a família dele, fui aprovada. A minha família, né, vulgo minha mãe, acabou aceitando ele. Depois de um ano de relacionamento, eu já tinha me formado na escola, eu já tava estudando pra poder fazer faculdade, tava tudo certo na minha vida, na vida dele também. A minha mãe simplesmente chegou em casa muito alterada, e me proibiu de falar com o meu namorado. Ela falou, você não namora mais ele, você não fala mais com ele, você não vai ver mais ele, eu não aceito mais esse relacionamento. A partir de hoje você vai terminar. Ou você não mora mais na minha casa. Como ele morava com os pais dele também eram mais fechados, eu não tinha nem a opção de ir morar na casa dele. E, gente, pra falar a verdade, eu não tinha a mínima vontade de morar na casa dele. Eu tentei conversar, falei com meu pai, expliquei, e meu pai ficou calado, ele não falou nada. A minha mãe gritava e berrava comigo que eu não ia mais namorar ele, que eu podia terminar. E eu não tava entendendo por quê. Curte e comenta pra parte dos pra poder ajudar a blogueira. Eu tentei argumentar de todas as formas. Minha mãe trocou a fechadura da minha casa, porque até a chave lá de casa o meu namorado tinha. E ela simplesmente me proibiu de namorar ele. Eu conversei com ele, falei que eu não sabia o que estava acontecendo, mas que a minha mãe não queria que eu namorasse mais ele, que eu estava proibida, que ele não podia mais ir na minha casa. Isso porque eu já era de maior de idade. Só que aí veio uma parte muito confusa. Porque quando eu falei isso tudo, o meu namorado simplesmente falou, tudo bem. Então, a partir de hoje, a gente não namora mais. Eu achei aquilo tudo muito estranho, porque eu estava arrasada. E ele tava tipo, ok, então, você não quer mais namorar comigo, não? Fé com fé, beijo e tchau. E eu fiquei me perguntando, o que tá acontecendo? Porque a impressão que eu tinha é que tinha algo que estava acontecendo e que eu não estava sabendo. E dali em diante começou o meu sofrimento, porque eu acompanhei o meu ex-namorado curtindo a vida, desbravando o mundo, postando foto, saindo com os amigos dele, e eu ficava só ali olhando sem entender o que estava acontecendo. Eu não podia nem sair de casa porque minha mãe tinha medo de eu encontrar com ele, e ela não me falava o porquê, o que estava acontecendo. Até que a minha amiga me mandou uma mensagem perguntando se eu já estava sabendo. Isso já tinha mais ou menos umas 2 semanas que a gente tinha terminado e que ele estava curtindo a vida, mas eu reparei que tinha mais ou menos uns 4 dias que ele não postava foto, que ele não postava vídeo, que ele não postava nada. E aí minha amiga me mandou uma mensagem perguntando se eu estava sabendo o que estava acontecendo. E eu falei que não estava sabendo. Falei, como assim? O que tá acontecendo? E aí ela foi e falou. O Franciscaldo, botar o nome dele de Franciscaldo, foi preso. E ele tinha sido preso por ter roubado um carro. E sabe de quem era o carro que ele tentou roubar? Da minha mãe. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Fui falar com a minha mãe falou, viu? Era por isso que eu não queria mais que você se relacionasse com ele, porque ele era um marginal, porque ele era isso, porque era aquilo. Ele tentou roubar meu carro sim, pra poder se vingar da gente. E eu denunciei ele está preso, eu não vou retirar, que não sei o quê. Eu fiquei muito triste com aquilo. A minha mãe disse que tinha me proibido de namorar com ele, porque estava sabendo que ele estava fazendo coisas de errado, e que inclusive fez isso com ela. E que ela denunciou e tal, e que a polícia acabou achando. Eu fiquei arrasada com aquilo. E, tipo assim, fiquei 3 dias trancada no quarto. E depois de mais ou menos umas 2 semanas, eu fiquei sabendo que ele tinha sido solto. Alguém pagou a fiança, sei lá o que aconteceu, retiraram a queixa, não sei. E ele foi solto. Depois que ele foi solto, ele simplesmente me mandou uma mensagem falando que não acreditava que eu tinha feito isso com ele, que a minha família tinha feito isso com ele, que não sei o quê. E eu não entendi, ele se fez de vítima legal. Eu falei, você tentou pegar o carro da minha mãe e você tá ainda me culpando? Não tô te entendendo. E aí ele falou que a minha mãe ligou pra ele, falaram pra eles se encontrarem, eles conversaram e que ela ia deixar ele voltar a me namorar e que ela teria que ir pro trabalho, mas que era pra ele poder pegar o carro e vir me ver.
Porque onde eles marcaram era um pouco longe. E ela falou, não, aqui tem Uber pra onde eu trabalho, você pega o carro, vai ver ela, aproveita e deixa lá, que eu não quero levar pro meu trabalho porque não tem vaga. Ele disse que ela inventou uma desculpa, ele acreditou e foi levar o carro. E aí ele foi parado e foi preso. E aí eu fui em cima da minha mãe pra perguntar o que tava acontecendo. E, gente, curte e comenta pra parte 3, que essa história tá muito boa. Quando eu fui em cima da minha mãe, ela, com a cara mais cínica do mundo, disse que era mentira, que ela nunca se encontrou com ele, que ela queria provas, que não sei o que, não sei o que lá, que ela não falou nada disso, que ele simplesmente parou ela no sinal e levou o carro dela, que ele estava mentindo e que ela era minha mãe e que eu não podia acreditar nele, porque ele era isso, que ele era aquilo, que não sei o que. E aí ficou aquilo, a palavra da minha mãe contra a palavra dele. Ele mandou o print da ligação que a minha mãe fez pra ele. Quando eu questionei minha mãe falou que ligou pra ele após ele ter pegado o carro pra poder tentar convencer ele a devolver o carro e que ele não atendeu e que assim ela ligou pra polícia. Eu fiquei naquela corda bamba, sem saber em quem eu acreditava, mas acabou que eu acreditei na minha mãe. Só que isso não foi o pior. Gente, passou um mês da situação, eu me recuperando, sabe? Ficando tranquila, até que a minha amiga me mandou um link. E ela me mandou um link falando, eu sinto muito. Cara, quando eu abri o link, era simplesmente um monte de fotos do meu ex-namorado com o meu pai. Na casinha da cidade. E aí tiraram foto deles fotografando, tinha foto no carro, tinha foto dando bitoquinha, foto de todas as formas possíveis. O que aconteceu? A minha mãe, aí eu fiquei sabendo, fui em cima da minha mãe me contou. A minha mãe chegou em casa um dia mais cedo e pegou o meu pai e o meu namorado dando o maior amasso. Só que ela não ia se separar do meu pai, porque ela foi criada de uma forma que mulher não se separava do marido, que não sei o quê, porque meu pai errou, mas que isso era o demônio, que não sei o quê, que ela ia orar e pá, não sei o quê, conservadora da igreja, pipipi, e que ela não ia se separar dele, mas que ela não ia deixar que eu continuasse sendo enganada, e que foi por isso que ela me proibiu de namorar com ele, e ao invés de me contar, ela simplesmente realmente fez toda aquela situação do carro pra parecer que ele tinha pegado o carro dela. Só que aí, depois que ele já estava preso, ela e meu pai conversaram, ela retirou a queixa, né? Acho que meu pai pagou o dinheiro também e ele saiu. Só que ele saiu com raiva de tudo o que aconteceu, né? E ele e o meu pai continuaram tendo um caso às escondidas da minha mãe. E aí ele resolveu contar tudo pra cidade. Ele meio que cagou e andou para o que as pessoas iam falar dele. Ele tirou várias fotos, jogou na internet e quando foram tirar satisfação com ele, ele já tinha se mudado de onde a gente morava. Eu descobri que o meu pai ficava com o meu ex, que a minha mãe tinha me enganado, mas ao mesmo tempo pra me proteger e ao mesmo tempo mandou ele pro cilindro pra se vingar e pra ter uma justificativa. E eu fiquei naquela corda bamba sem saber o que fazer. Eu estudei muito, consegui passar por uma faculdade fora do estado, né? Então eu fui morar lá. E acabei que dei uma afastada, tanto da minha mãe quanto do meu pai. O meu pai, ele não conversou comigo, ele não me deu uma justificativa, ele não falou nada. Quando eu tentei conversar com ele, ele só falou pra mim, eu não falo disso com você. A minha mãe continua casada com ele, eu mal visito eles. Meu contato, assim, ficou bem pequeno. E é isso, eu tô seguindo a minha vida, tô trabalhando, vou me formar e tô me recuperando disso tudo. Fui presa porque eu bati na amante do meu marido e ela era policial. Só que ela armou pra mim. Ai, mas explicar pra você. Eu fui presa. Galera, eu fui presa. Eu era casada há 5 anos. Nunca desconfiei de nada do meu marido. Nós tínhamos uma vida muito tranquila. Ele conhecia minha família, eu conhecia a família dele. Éramos muito desapegados. Até que um belo dia eu acordei cedo pra poder ir trabalhar. Lembrando que eu nunca desconfiei do meu marido. Nunca peguei nada. Nunca... Gente, o macho, ele não dava nem sinais de que eu tava sendo chifrada. Ai, mas quando o homem começa a trair, ele muda. Na casa de vocês. Porque na minha, o meu continua a mesma coisa. Ele devia virar ator. Tranquilo. Peguei o meu carro e saí pra poder trabalhar. Quando eu saí pra poder trabalhar, tinha uma blitz na porta da minha casa. Só que eu morava numa cidade que não era uma cidade muito grande, também não era muito pequena, mas a rua que eu morava, o bairro que eu morava, era muito tranquilo. Eu nunca vi uma blitz ali, nunca na minha vida vi uma blitz ali, mas tinha uma blitz. Quase que, tipo assim, eu saía de casa, assim, na garagem, andei, assim, um pouquinho, a blitz estava na esquina. Achei aquilo tudo muito estranho. Fiquei me perguntando se estava acontecendo alguma coisa. Tinha cone na pista. Eu fui diminuir na velocidade, pensando, gente, será que houve alguma coisa aqui e tal? Meu lado fofoqueiro já despertando, né? Deixei meu marido em casa dormindo porque ele trabalhava mais tarde. Tranquilo. Quando eu passei pela blitz, que eu fui diminuir na velocidade, ela simplesmente me pediu pra parar.
Gente, a rua chegava a estar vazia, de tão tranquila que era onde eu morava. Ela me fechou. Ô, querida, parei o carro. Parei o carro, era uma mulher. Era uma policial mulher. Eu parei o carro, desci o vidro. Ela me pediu a habilitação, o documento, não sei o que, tudo certinho. Eu dei, falei que tava tudo certo. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Perguntei se tava tudo bem, se que ele era muito tranquilo. Comecei a conversar com ela, porque eu não tava com medo de nada. Ela riu e puxou o telefone. Curte, comenta por parte dos ouvidores da Blanks. Ela de ocrinho, assim, de cocorada, assim, ó, no meu carro, assim, olhando os meus documentos, me entregou meu documento, depois de eu ter questionado se tinha acontecido algo ali, ela tá ali, porque eu nunca tinha visto isso, e eu morava lá há 5 anos desde que eu me casei, né, na verdade eu tinha 7 anos com o Jurandir, porque eu namorei com ele 2 anos, e aí ela riu, gargalhou-se a hiena, e pegou o cellphone dela, e eu olhando pra cara dela sem entender, e perguntei assim, eu posso ir? Ela fez assim, ó. Começou a passar algumas fotos, tava procurando alguma coisa no telefone dela, e aí ela simplesmente pegou o telefone assim, ó, me virou. O que tinha? Uma foto dela, sem vestes, numa cama, com o marido que não era dela, porque era o meu. Eu não acreditei. Eu peguei o telefone, olhei assim, eu não acreditei, porque era uma foto realmente deles íntimas, era recente, notoriamente era recente, né? E ela ficou olhando pra minha cara, rindo, eu com o telefone dela na mão. Gente, ali, o sangue subiu que às vezes a gente não tem amor à vida em relação ao macho, né? O psicológico da gente fica assim completamente afetado. E eu achei tão debochado da parte dela, ela tá fazendo isso com outra mulher, que eu fiquei tipo, pô, mano, pelo Jurandir, sabe? Ele não era nem toda essa beleza, ele era assim razoavelmente bonitinho. Fiquei pelo Jurandir, amor pelo Juju. Esqueci do amor, de a língua. Esqueci do amor à minha vida. Não lembrei que ela era policial, estava com pistolinhas. Peguei o telefone da janela e me pô na cara dela. Era um telefone enorme, era tipo uns iPhone da vida, bem pesadão, tijolo. Taquei no meio da cara dela, que foi na testa dela. Ali ela tava rindo pra minha cara, tipo, querendo me contar que eu era corna. Quando eu taquei o telefone, eu saí do carro e fui pra cima dela. Graças a Deus, ela não puxou a arma, nem nada. Tipo, a gente começou a rolar no chão, se estapear, e puxa pra cá, e puxa pra lá, puxa pra cá, não sei o que, não sei o que lá. Um certo momento ela me chutou, levantou e pediu reforço. Ela pediu reforço. E aí veio outros policiais, ela falou que tinha parado pra poder me abordar, me perguntar algumas coisas e não sei o que eu comecei a ser agressiva, comecei a xingar ela e fui pra cima dela e bati nela. E aí eu comecei a falar que era mentira, que ela era amante do meu marido, que ela tinha me parado naquela blitz, que ela tinha mostrado a foto, e ela falando que eu era louca, que ela não conhecia meu marido, eu falando que tinha foto no telefone dela. Ela pegou, safada, pegou o telefone, ela já tinha apagado a foto, né? Eu toda descontrolada, descalça, brigando com ela, falando que isso era um absurdo. Eu fui presa por agressão e desacato à autoridade. Liguei pro meu marido, né? Falei pra ele que eu já tava sabendo de tudo, que não era nem pra ele aparecer lá, que ela tinha armado pra mim, que eu estava presa, que era culpa dele. Comecei a falar. Falei que era pra ele ligar pra minha mãe, pedir pra minha mãe lá, e que era pra ele dar o din-din da fiança pra eu poder sair lá, porque isso era culpa dele, que não sei o que eu não queria nem ver a cara dele. Quando eu voltasse pra casa, eu queria que as coisas dele já nem estivessem mais lá, que não sei o que. Virou toda aquela confusão. Eu sei que ela retirou aquele que eu paguei um din-dinzinho quando eu voltei, quando a minha mãe chegou, mas parece que o meu querido marido ligou pra ela, não sei o que, deve ter conversa com ela, que ela retirou a parte da agressão, ficou só o desacato à autoridade, eu paguei a fiança e fui embora. Quando eu cheguei em casa, ele ainda tava lá, teve a ousadia de estar me esperando na porta com tudo arrumado, mas ele disse que queria conversar, que queria tentar falar comigo, fui pra cima dele, dei nele de novo e botei ele pra fora. Me separei, mas ele perdeu o dinheiro. O dia que eu levei um chute no rabo porque eu estava dançando numa festa. Essa história é minha. Vamos lá. Fui convidada para ir para um aniversário junto com meu pai e minha mãe. Eu era bem novinha, gente. Eu devia ter mais ou menos uns 14 anos. Por aí. Era uma festa grande, né? Eu acho que era festa de 18 anos, eu não me lembro. Sei que tinha sido num salão, era uma festa enorme. E era de uma amiga da minha mãe. E a gente foi pra essa festa. Eu lembro que eu tava meio assim de ir nesse aniversário porque eu não tinha muita intimidade com a menina. A minha mãe que tinha com a mãe dela. E eu falei, pô, ela não é da minha idade, não tem intimidade, não sei o que, não vai ter ninguém. E minha mãe, não, vamos, não sei o que. A mãe da menina fez toda uma questão que eu fosse. Eu falei,
Eu vou, né? Tranquilo, eu fui, cheguei lá, a festa estava rolando, tudo muito bonitinho, sabe? Tinha muita gente mesmo. E além do salão, estava aberto lá fora. Então você podia ficar dentro do salão, que era meio escuro, com luzes, não sei o que, lá na frente estava o bolo. Ou você podia ficar do lado de fora do salão, que também tinha um monte de mesinha, tipo assim, gente, estava enorme. E aí eu tava lá, com os meus pais sentada na mesa, né? Cumprimentei, dei presente, não sei o que e tal. Nem tinha muita intimidade, mas a mãe dela gostava de mim, né? Porque gostava da minha mãe, ou sei lá o que era. E aí tava eu na mesa junto com os meus pais, na minha. Porque eu não conhecia ninguém que tava lá, só a mãe da garota e a garota, assim, olhando. Eu não lembro, gente, se era 18 anos ou se era 20 e poucos anos. Eu não me lembro ao certo quantos anos aquela candenga de Jesus estava fazendo. Eu sei que ela era bem mais velha que eu. E essa menina, ela tinha um namorado. Até aí, tudo ótimo. Eu tava lá, quando de repente eu vi umas meninas da minha idade. E elas vieram conversar comigo. Nós ficamos conversando ali, não sei o que e tal. E aí começou a tocar funk e elas me chamaram pra poder dançar. Ah, vamos dançar lá na pista de dança. Tinha uma pista de dança enorme. Eu falei, tô fazendo nada. Eu fiz amizades ali com a galera, que sempre fui assim mais comunicativa. Eu faço amizade assim rápido quando eu chego nos lugares. Topei. Fui dançar com as meninas. Comecei a dançar. Quando você pensa que não, eu só sinto um pé na minha ponta, que eu cheguei pra frente. Quantos comentários pra pastor pra ajudar a blogueira? Gente, eu tava dançando e, tipo assim, juro pra vocês, a última coisa que eu pensei na minha vida que isso fosse acontecer. Aí nós fizemos uma rodinha, eu tava virada pra rua, sabe? E aí a gente tava dançando, não sei o que e tal, e rebola e tal, aquele funk bonitinho e tal, e todo mundo descendo pra lá e pra baixo. Tava todo mundo dançando do mesmo jeito, até que começou a tocar uma música, que era alguma coisa assim, desce até o chão, não sei o que. E a gente começou a dançar rebolando até o chão. Quando você pensa que não, eu dançando com as minhas novas amigas, tipo assim, umas 5 garotas, simplesmente a aniversariante chegou e me deu um chute no rabo. Ela chutou a minha bunda, brincando, com tanta força que eu caí de joelho no chão. Porque eu estava dançando. Lá na frente estava ela com o namorado dela e os amigos dela. Gente, lá na frente. E pelo que eu entendi, o namorado dela estava me olhando dançar. E aí ela veio correndo, brincando, me deu um chute no rabo. E falou assim, fecha essa... assim, bem assim, fecha essa perna, menina. Daí tá todo mundo olhando, que não sei o que, já tem um rabo enorme. Ainda fica dançando desse jeito, que não sei o que. Que eu olhei pra cara, eu levantei do chão, as meninas me ajudaram a levantar, que eu olhei pra cara dela e falei assim, você tá maluca? Mona, você tá maluca? Você chega assim do nada e me dá um chute no rabo. Só que ela, ai, tô brincando, desculpa, te machucou, porque você tá toda reganhada aí, tá todo mundo... Amor, eu podia estar imitando o crau de cabeça pra baixo, pendurada no teto, dando borboleta paraguaia, que não dava o direito dela vir chutar meu rabo. Agora você pode. Gente, ela literalmente me deu um chute no rabo. Um chute, pô, no meu... Eu falei, né, olha, gente, não é esposo. Eu falei, gente, eu não acredito. Aí eu olhei lá pra frente e realmente tava o namorado dela, tava os outros garotos, tava tudo olhando. Tipo assim, garotos bem mais velhos que eu, porque tinham a idade dela. Aí a minha mãe viu, né, ela saiu pra lá rindo, que foi brincando. E eu fiquei, tipo assim, botando a mão na bunda, tipo assim, pô, levou um chute no rabo do lado. Mas o que aconteceu? Eu falei, ela me deu um chute na bunda, porque ela falou que os meninos estavam olhando dançar. Aí a minha mãe ficou revoltada, né, a gente pegou, fomos embora do aniversário. E foi assim, que eu levei um chute no rabo, porque eu tava dançando e o namorado dela tava me olhando, ela ficou puta. O homem foi na minha casa montar a minha cômoda no meu quarto. E vocês não têm noção o que aquele abençoado fez comigo, gente, que eu tenho um ódio desse homem até hoje. Meu guarda-roupa estava se desfazendo. Sabe quando o guarda-roupa já tá quebrado? Que ele já tá falando, irmã, ou tu me troca, ou eu não sei o que vai acontecer aqui. Então, tava nessa vibe. Só que eu estava sem o Pink Money, sem o din-din. Falei, vou comprar uma cômoda, que aí eu alivio um pouco do peso do guarda-roupa pra cômoda. Eu moro sozinha, né? Os meus pais moram em outra cidade. Eu vim pra essa cidade pra poder estudar, pra conquistar a minha independência, não é mesmo? Tranquilo. Comprei o bendito da cômoda, numa loja grande. Tá, e aí lá perguntou se eu queria que viesse montador, né? Alguém pra poder montar. E eu queria porque eu não sabia, amor, pregar um chuveiro. Entendeu? Eu não sabia consertar uma descarga. Quem dirá montar uma cômoda? Então eu paguei o frete, eu paguei o produto e paguei o montador. Eu nunca vi isso. Você tem que pagar o montador. Mas nessa loja você tinha que pagar o montador. Mas tranquilo, eu não ia saber montar sozinha. E eu fiquei com medo de chamar qualquer pessoa. Eu paguei pensando que era uma coisa segura, porque era uma loja muito grande. Tranquilo.
Passou 15 dias, 10 dias mais ou menos, chegou a minha cômoda, né? Passou mais 3 dias e me ligaram pra poder confirmar o dia que o montador ia poder, o horário, não sei o quê. Marquei tudo bonitinho, combinei tudo bonitinho, perguntaram se tinha chegado tudo certinho, eu falei que sim. E aí, no dia fatídico, no dia abençoado, eu fazia estágio. Conversei lá no meu estágio pra poder sair um pouco mais cedo, que o montador ia na minha casa, que não sei o que e tal. Beleza, me liberaram. Fui pra casa, eu cheguei junto com o querido. Gente, quando eu olhei pra ele... Olha, a minha vontade era nem deixar ele entrar em casa. Gente, ele tava tão sujo, ele tava tão sujo, ele tava tão sujo, que vocês não têm noção. A roupa de trabalho dele parecia que não via água há 68 mil dias. O cabelo dele, tinha um cabelo grande, o cabelo dele impregnado. Olha, parece que ele não lavava aquele cabelo há 8, sei lá, gente, um mês. Ele tava muito, muito sujo. Com uma mochila que devia ter os equipamentos. Só que aí é aquilo, né? Eu precisava do montador. Falei, pudim de caatinga vai ter que entrar na minha casa. Cumprimentei ele, tudo bem, não quis nem dar dor beijinho, gente, ele tava fedendo. Nós entramos. Só que ele tá fedendo não foi o pior, não. Curte comendo pra parte 2 pra ajudar a blogueira. A primeira coisa que eu fiz foi entrar, eu morava numa vizinhança e deixei tudo aberto. Porque assim, querendo ou não, eu estaria dentro de casa com um homem que eu não conhecia, eu não sabia da procedência dele, né? Então eu saí abrindo tudo, janela, porta, até porque ele tava fedendo demais. Ele entrou, perguntou onde é que eu queria que montasse, já tava tudo organizado pra ele só montar. Eu tirei de dentro do meu quarto as minhas coisas de valores, né? Que poderia ter algum poder aquisitivo, porque ele ia querer meter a mão, porque é aquilo. Eu estava confiante que era uma empresa muito grande, que nada ia acontecer, mas ao mesmo tempo a gente fica com um pouquinho de medo porque a gente não sabe do caráter das pessoas. Eu não quis ficar dentro do quarto com ele e eu levei tudo que era de valor pro outro quarto, porque tinha um quarto sobrando. Então, basicamente, tinha minha cama, meu guarda-roupa, as minhas coisas não estavam lá, ele só ia montar e depois eu ia ter que ter todo o trabalho de botar tudo de novo. Ia, mas eu me sentia mais... Então eu preferi ficar na sala. Por quê? Porque na minha sala tinha uma janela que dava pra fora, né, da minha rua e tinha uma porta. Então no ruim, amor, ó, era uma reta. Era assim, ó, reta, eu não precisava nem ir pra cozinha. Era só eu sair correndo porque do lado da janela tinha uma portinha que eu deixei tudo aberto também. Qualquer coisa eu saía correndo gritando. Gente, mulher quando mora sozinha, tem que pensar nisso tudo. Infelizmente, você não pode confiar nas pessoas porque a gente não sabe o que passa na cabeça dela. A minha mãe sempre falou pra mim, coração dos outros é terra que ninguém anda. Então, tipo assim, também tem emprego, também tem emprego. Pessoas que não têm caráter, pessoas que fazem coisas ruins com os outros, também tem emprego. Então, muitas vezes, quando ele vê que, pô, às vezes é uma menina nova, ali, como eu, sozinha, eu fiquei com medo. Eu não fiquei no quarto com ele, eu fiquei lá na sala, ele pediu um copo de água, eu fui lá na cozinha, peguei, dei um copo de água pra ele, voltei pra sala. O tempo todo ali, me resguardando, ele me chamou, porque ele passou algumas horas, ele me chamou porque tinha terminado de montar. Olhei bonitinho, tava tudo montado do jeito que eu queria, tranquilo. Ele perguntou se tava tudo certo, eu falei tudo certo. Só que eu vi que a mochila dele tava estufada. Tava bem mais cheia de que quando ele chegou na minha casa. Só que eu olhei assim pra um lado, pro outro e pensei, pô, não tem o que ele levar aqui, não tem o que ele pegar aqui. Achei que era coisa da minha cabeça, achei que, pô, ele tinha ele tinha botado as coisas de outra forma. Ele perguntou se tava tudo ok, eu falei que tudo ok, ele perguntou se eu podia ir embora e se eu podia levar ele lá na porta, né, no portão, na saída, porque eu morava numa vila e tinha um portão. Eu falei que tudo bem, fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não ia falar pra ele, abre a bolsa pra eu poder ver o que tem aqui dentro, porque eu tava sozinha com ele, outra, eu não ia acusar o cara de roubo assim, né, até porque ele podia me dar um processo no meu rabo. Falei, tranquilo, ele botou a mochila nas costas, estufada e foi. Quando eu voltei, eu comecei a procurar qualquer coisa que ele pudesse levar. Eu comecei a procurar sapato e tava tudo no lugar, tava tudo certo. Eu falei, não, com certeza é coisa da minha cabeça. Só que aí eu fui tomar banho. Curte comendo pra parte 3 pra ajudar a blogueira. Quando eu fui tomar banho, eu não sei vocês, mas eu sempre deixo o ar do meu quarto ligado, então eu não gosto de sair do banho e me trocar no quarto. Eu já gosto de me trocar no banheiro, pelo menos metade das roupas. Às vezes eu deixo aqui pra passar um creme e tal, mas eu gosto. E aí, o que acontece? Eu fui separar a minha roupa pra eu poder tomar banho. Gente, eu peguei meu short, peguei minha blusa. Quando eu fui pegar a minha Cirolex, abri a gaveta de calcinha da minha cômoda, do meu guarda-roupa de Cirolex, não tinha nenhuma lá. O cara roubou todas as minhas calcinhas. Todas. Ele botou todas na bolsa. A minha gaveta estava vazia. Ele não deixou uma pra eu tomar um banho. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu falei, não, eu tô doida. Eu devo ter tirado, botado em algum lugar. Eu não sei. Comecei a procurar minhas calcinhas. Procura aqui, procura ali, procura ali. Olhei no outro quarto. Nada. O cara levou todas as minhas... Aquele pudim de caatinga. Aqui não tomava banho 90 dias, eu tenho certeza. Levou todas as minhas cirolas. Por isso a mochila dele estava estufada. Porque no momento que eu não vi, que eu não percebi, ele abriu a minha cômoda e pegou
todas as minhas calcinhas. Todas! Gente, eu fiquei revoltada. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu não acreditei que isso tava acontecendo comigo. Eu fui nervosa lá no varal, porque eu tinha lavado roupa recentemente, então tinha uma ou outra ali, né? Porque eu sempre lavo as roupas íntimas antes. E aí eu acabei que tinha lavado, guardei tudo. Tinha uma ou outra, peguei uma cirola, tomei um banho. Muito nervosa. E aí eu comecei a ligar pro saque. Ligar. Comecei a reclamar. Falei, olha só, o seu montador veio aqui, ele simplesmente roubou todas as minhas calcinhas. Isso é um absurdo, que não sei o que. Ah, mas por que ele faria isso? Que não sei o que, você tá maluco? Comecei a discutir com a mulher, porque ela basicamente falou que eu tava maluca, que as minhas calcinhas não tinha valor aquisitivo pra ele levar, não fazia sentido, que isso era trote, e desligou na minha cara. Pois bem, eu fui lá na loja, porque assim, eu nunca vi um atendimento desse, geralmente o cliente sempre tem razão. Quando você liga pro saque ou pra loja em si fazendo uma reclamação, eles procuram pelo menos saber o que tá acontecendo. Eu fui na loja, pedi pra poder conversar com o gerente, né, porque eu tinha comprado numa loja física e pedido pra entregar em casa. Expliquei o que tava acontecendo, falei que esse montador tinha ido lá, que as minhas calcinhas tinham sumido, que não fazia sentido, que ele tinha pegado, que só ele tinha ido lá em casa. Lá na loja o tratamento foi diferente, eles ficaram completamente chocados, me pediram desculpa, falaram, olha, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, isso realmente nunca aconteceu. Eu acredito na senhora, nós já tivemos algumas reclamações dele, mas nada relacionado a pegar a cirola dos outros. Eles demitiram ele, ó, nós vamos entrar com uma demissão, né, em relação a ele, vou entrar em contato com a terceirizada dele, porque ele não faz nem parte, vou solicitar a demissão dele. Ele falou que se eu quisesse processar, ele iria entender e tudo mais. Só que, gente, eu não ia processar ninguém por ter levado as minhas cirolas. Eu pedi o nome dele, porque ele me falou só o nome completo. Ele me falou só o primeiro nome dele. Eu pedi qual era o nome dele completo. O cara da loja me deu. Eu pesquisei na rede vizinha, achei o perfil dele tão sujo quanto, é que ele tava na foto sujo podre também. Vi que ele tinha uma esposa. Mandei mensagem pra esposa dele contando que ele tinha pegado todas as minhas calcinhas que ele tinha ido na minha casa pra poder montar. Falei, ele tinha foto com a esposa dele, então eu tinha certeza que era ele. Contei pra esposa dele tudo o que tinha acontecido. Ela me pediu 1 milhão de desculpas, ficou sem saber o que fazer. Falou que ia procurar as minhas calcinhas. Ela procurou, ela achou, ela me ligou, marcando pra gente se encontrar. Ela me devolveu tudo. Disse que não tava acreditando, que isso era um absurdo, que ele tinha filho adolescente, que não acredito que ele tinha feito uma coisa dessa. Ela se separou dele, né? Pra ela foi motivo pra ela se separar, eu também me separaria. Eu recuperei as minhas cirolas, joguei tudo fora e comprei. Porque eu não sei o que ele fez com elas, mas eu só não queria deixar eles com a minha cirola, né? Se não fosse pedir muito. Descobri que eu era corna porque eu comecei a receber cartinhas embaixo da porta da minha casa. Só que eu sempre ia atrás, eu sempre seguia o que as cartinhas estavam falando. Até que um dia eu resolvi não ir. Aí eu descobri o que estava acontecendo. O meu marido, ele basicamente me pegou pra criar, sabe? Eu comecei a namorar com ele, eu era muito nova. Ele foi meu primeiro homem, meu primeiro... Me casei com ele, morava com ele, então eu tinha uma dependência emocional muito grande nele. Quando eu me casei com ele, eu não tinha terminado nem escola. Meus pais aceitaram, a gente morava em cidade pequena, então, tipo assim, era uma coisa normal e isso tem tempo. Meu marido tinha uma empresinha, ele meio que era autônomo, trabalhava em casa, fazendo móveis de madeira, sabe? Ele era muito bom e ele era muito talentoso, e eu basicamente trabalhava ali com ele como assistente dele. Só que só de lembrar disso, eu penso o quão burro eu fui. A gente trabalhava todo mundo ali no quintal, eu e ele, todo mundo. E eu era muito apegada nele, eu era muito obcecada. Então, tipo assim, meu marido não saía sem mim, meu marido não ia na esquina sem mim, eu perturbava muito mesmo. Que eu tinha muito medo dele querer separar de mim, dele querer conhecer alguém, sabe? Então eu fazia de tudo, eu tava sempre grudada nele. Mas homem arruma um jeito. Um belo dia, eu com as minhas neuroses, porque eu era muito neurótica, eu comecei a receber umas cartinhas. Tava eu trabalhando, meu marido estava no quintal, o quintal ficava na parte de trás de casa, eu fazendo ali o nosso almoço, quando alguém entregou um papelzinho debaixo da minha porta. Eu peguei, olhei, fiquei achando estranho, peguei o papelzinho, abri a porta, olhei pra um lado e pro outro, não tinha ninguém. As primeiras cartinhas diziam, tipo assim, seu marido tá te traindo. Ele vai encontrar com ela tal horário. Só que o meu marido, ele não saía sem mim. E aí ele falava, ele vai dar um jeito de sair sem você. Ele vai sair com tal fulano. Isso nas primeiras cartinhas. E o meu marido, ele realmente começou a pedir pra poder sair. E eu negando, mas eu não falava nada da cartinha, que eu tinha recebido a carta, que alguém tava me avisando, nem nada do tipo. Mas eu queria saber quem era e se ele realmente estava me traindo. Mas era um pouco estranho, porque eu comecei a receber a cartinha falando que ele ia encontrar com alguém, tal horário, tal local, e ele me pedia pra sair logo depois. Só que ele começou a conversar comigo, falando que eu tava muito neurótica, que ele não podia ir na esquina, que isso tinha que mudar. E aí eu resolvi dar uma mudada, né? Eu mudei? Claro que não, mas curte comendo pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Ele começou a falar que eu era muito neurótica, que ele não podia ir na esquina comprar um pão, que às vezes ele tinha que entregar os materiais e eu ficava querendo ir atrás, que não sei o que eu tinha que mudar. Aí eu falei, sem falar nada da carta, eu falei, mesmo, querido, eu vou começar então a dar uma mudada. Eu achei que ele tava querendo inventar desculpinha, sabe? Ele começou a dar umas voltas aqui, umas voltas ali.
né? E eu não falando nada, só observando. E comecei a receber mais cartinha. Cada vez eu recebia mais cartinha. Ah, teu marido vai estar em tal lugar. Ah, teu marido não sei o quê. Ah, seu marido tal coisa. Só que eu não acreditava porque eu não queria acreditar. Apesar dele estar saindo sem mim. Mas saía assim, ia entregar o material, ia no mercado, ia em tal lugar. E eu só observava. Até que o teor das cartas começaram a mudar. Simplesmente falavam assim: seu marido marcou um encontro com fulana. Fulana vai estar lá a tal hora. Por que você não vai? Que não sei o quê. Você tá sendo corna. Seu marido tá encontrando com fulana em tal hora. Ah, o endereço da fulana tá aqui. Ah, fulana não sei o quê. Seu marido tá traindo com essa mulher que mora em tal casa. Eu comecei a receber esse tipo de carta. Só que eu comecei a estranhar porque a carta tinha muita informação. Como que a pessoa sabia? E eu comecei a achar que era ela. Que essa mulher que o meu marido estava supostamente me traindo queria encontrar comigo. Então eu comecei a ir onde tava dizendo que ia. Falava, já que você tá saindo sozinho, agora eu também vou ali no mercado, não sei o quê. Recebia a carta com o endereço, ia. Ah, não, tá nessa casa. Ia na casa, não tinha casa nenhuma. Era aberto o local. Ah, não, porque seu marido tá encontrando tal mulher e tal. Chegava lá, não tinha ninguém. E eu ficava lá, ó, esperando. Passava mais ou menos 1h30 pra ver se ele ia chegar, 2 horas. Nada, voltava pra casa, meu marido em casa trabalhando. Ia a tal lugar, não sei o que, seu marido vai estar em tal lugar com tal mulher. Saía primeiro que ele chegava lá e esperava, nada. Ah, teu marido, não sei o que, vai estar em tal lugar. Ia, nada. Foi assim mais ou menos 2 semanas. E aí eu comecei a estranhar, porque numa dessas vezes que eu voltei pra casa, e sem contar pra ele nada de carta, ele tava trabalhando no quintal com o cabelo molhado. Eu achei isso muito estranho, porque geralmente ele não parava de trabalhar pra tomar banho para depois começar a trabalhar. E quando eu saí de casa, ele estava trabalhando. Então ele não ia parar de fazer o móvel pra poder tomar um banho, pra poder voltar a fazer o móvel. E eu sempre tava sendo enganada, sempre tava sendo enganada. Eu ia no local, tentava achar essa mulher, casa, endereço, ligava, eu recebia várias coisas nessas cartas, várias informações. E eu comecei a perceber que eram informações falsas, que eram mentiras e que antes eu recebi pra deixar ele sair, né? Porque eu queria pegar, e agora eu estava recebendo pra eu sair. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Até que um belo dia eu falei, já sei. Eu não vou. Eu vou fingir que eu vou e vou voltar. Aí eu entendi. Curte e comenta Papai 3 pra ajudar pra blogueira. Pois bem, recebi uma carta 3 dias depois, dizendo que meu marido iria encontrar uma fubanga, não sei aonde, não sei o que, com endereço, horário, não sei o que e tal. Beleza. Meu marido falou que ia entregar material naquele dia. Achei suspeito e falei, eu não vou. Não vou. Eu vou fingir que vou e vou voltar. Tranquilo. Falei pro meu marido que eu ia na casa dos meus pais, né? Geralmente eu não ia sem ele e tal, mas desde que ele começou a sair, eu comecei a sair também. Na verdade, eu tava correndo atrás das cartas igual idiota e era sempre informação falsa. Fui. Quando eu fui, esperei mais ou menos umas meia hora escondida e voltei. Voltei pra minha casa, fiquei sentada perto assim, olhando, porque eu saí e fui. Quando deu meia hora, eu voltei. Só que eu não entrei, eu fiquei escondida. Quando você pensa que não, meu marido saiu do lado de fora, olhou para um lado, olhou para o outro, e veio um carro, né, lá da estrada, parou na porta da minha casa. Saiu uma menina, entrou pra dentro de casa, da minha casa. Aí eu entrei atrás. Gente, quando eu entrei atrás, eu fui pé com pé, eles estavam se beijando no maior amasso e ele falando assim, ó, tem que ser rápido porque ela saiu, vai pra casa da mãe, mas não vai demorar não. Começaram a se beijar, da mão a mosca, não sei o quê. Eu na porta fiz aqui, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com aquelas cartas. Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Os dois ficaram brancos. Eu falei pra menina, sai da minha casa. Sai da minha casa que eu não quebrar você. Porque a menina, você via que ela era mais nova, sabe? A menina ficou com todo medo que ela saiu correndo. Ele, não, eu posso te explicar. Eu falei, não, você vai me explicar. Mas você vai me explicar a verdade, o que tá acontecendo. Peguei todas as cartas. Falei, o que é isso daqui? E ele, não, porque isso foi um erro. Eu acabei me envolvendo com essa menina, que não sei o que. Eu falei, mentira. Começa a falar a verdade. Eu comecei a apertar ele. E aí eu descobri. Ele começou a chorar, pedindo perdão e começou a me contar. A princípio, como ele não conseguia sair sem mim, ele começou a me manipular pra eu poder deixar ele sair. Falando que eu tava muito neurótica, porque eu realmente estava muito neurótica, porque eu tava recebendo um monte de carta. Só que eu não sabia se aquelas cartas eram verdades. E aí eu comecei a prender muito ele, e ele começou a falar que não saía sem mim, que não fazia nada sem mim. Então ele primeiro começou a me manipular pra ele poder sair, né, de casa pra poder ver ela. Só que aí, pra poder sair de casa e ver ela, eles tinham que ou frefar no carro, no meio da cidade, em algum lugar, pra alguém ter o risco de alguém pegar eles, ou pagar um hotelzinho. Só que ele não tava tendo dinheiro pra poder pagar todas as vezes que ele tava vendo ela. Então, qual foi a brilhante ideia dele?
jogar um monte de carta com um monte de informação pra eu ir atrás pra ver se eu pegava alguma coisa, pra quando eu saísse correndo atrás de informações erradas, ela entrava dentro da minha casa, eles furefavam, porque eu ficava mais ou menos umas 2 horas fora, dava e sobrava, porque a gente morava numa parte mais afastada da cidade, então até eu chegar nos locais demorava. Eles furefavam ali embora e eu nunca ia descobrir. Não sei até quando ele ia manter isso. Eu não falava das cartas, porque eu não queria acusar ele, porque ele era cheio de princípios. E eu correndo atrás pra poder ver se eu pegava alguma coisa. Eu fiquei em choque com a esperteza desse macho. Dei na face dele, quebrei foi a casa toda e fui embora. Me separei, não tinha dependência emocional certa que me fizesse perdoar isso que ele fez comigo. Ele correu atrás de mim, tentou me pedir perdão, não sei o que lá, mas eu não quis. Eu comecei a namorar com um bofe que ele se achava tão bom que ele começou a fazer um inferno pra eu poder acreditar que todo mundo queria ele. E, gente, ele fez coisas assim absurdas. Pensa numa pessoa completamente prejudicada psicologicamente. Era esse querido. Quando eu comecei a conhecer ele, eu percebi que ele não era leonino, ele era o próprio leão. Ele tinha um leão dentro dele. Gente, ele se achava a última cocada do mundo, do universo, a última Coca-Cola do deserto gelado. Só que eu, em vez de sair fora, eu resolvi fazer o quê? Acreditar no hipóteses. A gente às vezes acredita no potencial da gente, sabe? Comecei a dar um papo pra ele e ele sempre se auto-elogiando. Como que eu sou o bonzão, que você tem que dar graças a Deus de estar dando atenção pra você, porque tem muitas outras me querendo. Só que ele não falava isso assim, você tem que me dar atenção porque muito tá me querendo. Não, ele meio que manipulava pra eu acreditar que todo mundo queria ele. Só que eu achei que era tipo assim, homem querendo aumentar o seu próprio ego. Eu não achei que isso ia tomar umas proporções tão grandes. Pois bem, eu tive a honra, né, o benefício maravilhoso, vou botar no meu currículo que ele me pediu em namoro. A gente começou a namorar, ele foi na minha casa, pediu pra namorar comigo, e tudo certo. Só que aí na primeira semana começou o inferno na minha vida. Gente, parecia que eu tinha assinado um contrato com o cão desde que eu comecei a namorar com esse querido. Porque assim que a gente começou a namorar, começou a aparecer diversos perfis me seguindo, me mandando mensagem, falando, eu não acredito que você está namorando com ele. Do nada surgiu um monte de menina completamente revoltada que eu tava namorando com o Brad Pitt da minha cidade. E eu não tava entendendo o porquê que estava acontecendo. Toda vez que eu levava isso pra ele, falava, ai, essa é a menina que eu conheço na época da escola, ai, essa menina do meu trabalho, ai, essa menina é fim de mim, ai, essa... E, gente, eram tantos perfis, e parecendo que são perfis tão reais, que eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, eu tô namorando o Brad Pitt, todo mundo quer isso daqui. E as coisas começaram a piorar muito, e eu só descobri porque a ex dele veio falar pra mim o que tava acontecendo, porque eu não entendi o que tava acontecendo. A coisa foi piorando tanto que eu comecei a me sentir perseguida, porque, gente, chegava cartinha debaixo da minha porta. Do nada, alguém botava uma cartinha falando que ia me pegar, falando que era pra eu largar ele, que ele era homem dela, que não sei o quê. Eu comecei a achar que ele tava me traindo. Só que ele sempre dava um jeito de me provar que não, que eu era uma pessoa maluca, que ele não tinha nada a ver, que a pessoa tava bloqueada. Começaram a tacar pedra na minha janela. Começaram a tacar pedra por conta de uma varinha de Hogwarts. Eu falando, gente, eu tô namorando o Bredes. Meu pai trocou o vidro da janela da minha casa 5 vezes em um mês, porque a galera tava tacando pedra. Aí tacava pedra com o negócio amarrado, eu lia, tava, termina com ele, que não sei o quê. E eu tava chegando ao ponto de eu pensar em terminar. Todas as vezes que eu falava pra ele, cara, acho melhor a gente terminar, eu não sei como é que você era na outra vida, se você era na outra vida não, antes de ser solteiro, de namorar comigo, se você era muito mulherengo, o que tá acontecendo. Mas, cara, eu tô sendo perseguida, mandando recado, parece que tem sempre alguém me seguindo, tão tacando pedra na minha janela. Comecei a questionar ele, falando o que tava acontecendo, que tava absurdo, que todo dia alguém me mandava mensagem, que ficavam me ligando, me mandando mensagem no WhatsApp, me enchendo o meu direct da rede vizinha de mensagens, de foto, disso e daqui, falando que queria ele, que era pra eu largar ele, que as pessoas mandavam foto de... E falavam, isso aqui vai passar no seu... Entendeu? Coisas assim, absurdas. E aquilo começou a me assustar. Só que todas as vezes que eu falava pra ele de terminar, ele falava, não, você não pode fazer isso, porque eu te amo, porque eu não tenho culpa, se as pessoas estão me perseguindo, se eu sou muito bonita, se eu sou isso, você tem algo que todo mundo quer, que não sei o quê, mas isso vai passar, isso é só o início do nosso relacionamento, daqui a pouco elas aquietam, foram meninas que eu desprezei pra ficar com você. Ele começou a falar esse tipo de coisa pra mim. E eu ficava tipo assim, gente, quem é o Brad Pitt, amor, perto desse daqui? E eu não tava entendendo, só que eu fui engolindo aquilo, tentando tomar cuidado. Ele, não, toma cuidado, mas eu vou estar sempre aqui pra te proteger. Os meus pais começaram a ficar preocupados. E eu não entendendo bulhufas. Eu falei, não, então eu vou dar um tempo, vou esperar, que vai melhorar. Passou-se 6 meses e continuou na mesma. E eu comecei a reclamar, falando que eu ia terminar. Só que aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a falar, não, eu vou resolver isso. E aí as coisas diminuíam. Eu reclamava, as coisas diminuíam. Eu voltava a reclamar,
as coisas diminuíam. Eu parava de reclamar, voltava. E a gente tava nesse ciclo. Quando eu achava que ia ter paz, passava 2 meses sem acontecer nada. Passava um mês acontecendo um monte de coisa, quebrando minha janela e riscava a minha porta. Gente, estavam deixando mensagem na porta da minha casa. E como a gente morava numa cidade pequena, eu comecei a virar notícia da cidade. Todo mundo vendo o quão perseguido o Brad era e que eu tava namorando com ele, se eu tava tomando chifre ou não, as pessoas estavam me perseguindo, que não sei o que e tal. Até que eu recebi uma mensagem que era da ex dele. Ela me mandou: oi, eu preciso conversar com você. Eu não vou te ameaçar nem nada do tipo, a gente realmente precisa conversar porque eu preciso te explicar o que tá acontecendo. Aí eu entendi. Curte e comenta pra partir deixa eu poder ajudar a blogueira. A princípio eu fiquei, gente, será que é mais um? Porque eu tava recebendo tanta mensagem, eu tava recebendo tanta coisa, a minha vida tinha virado um inferno, que eu falei assim, será que é mais uma tentando me enganar e tal? Eu falei, não, eu vou tentar ver. Beleza, mandei mensagem pra ela, falei que tudo bem, que eu queria saber, e ela perguntou se a gente podia tomar um café, porque ela queria falar comigo pessoalmente e queria me mostrar as coisas. E eu falei que tudo bem. Me arrumei linda e bela, não falei com ninguém, fui encontrar a menina. Quando eu cheguei lá, a gente sentou, né, pedimos um café e começamos a conversar. E ela falou, olha, eu vim te contar o que tá acontecendo, porque eu fiquei sabendo atrás de uma amiga minha, eu não moro mais aqui, eu me mudei de cidade depois do que aconteceu. E você só não sabe, isso só não virou fofoca pra cidade toda, porque eu não contei pra ninguém. Quando eu comecei a namorar com ele, acontecia as mesmas coisas comigo. E eu não tava entendendo o porquê. Porque tinha tanta gente que queria aquele alecrim. Porque tinha tanta gente que não podia viver sem o Brad. E eu comecei a ser ameaçada. Começaram a atacar as coisas na minha casa. Riscar as minhas portas. Mandar mensagem o tempo todo. Hackearam as minhas coisas. Mensagem, ligação. Todo esse inferno que você tá vivendo, eu estava vivendo também. Só que diferente de você, ou eu não sei se ele vai te propor isso ainda, eu fui morar com ele. Eu saí da casa dos meus pais e fui morar com ele, acreditando que quando a gente estivesse juntos, aquilo ia melhorar. As pessoas iam aceitar que a gente estava se relacionando. Porque ele era a varinha de Hogwarts de ouro, amor. Todo mundo queria o Brad. Só que conforme a gente começou a conviver, ele não conseguiu esconder tão bem. E eu comecei a descobrir que ele era quem fazia tudo isso. Eu peguei o telefone dele e vi que todos os perfis, ele tinha 3 telefones. Eu achei um, depois eu achei os outros 2 e tinha mais um que ele usava. Cada telefone tinha, tipo assim, uns 50 perfis logados. Perfis falsos, mas perfis muito bem estruturados que ele pagou pra poder fazer, com fotos de pessoas e tudo mais. Então, todas as vezes, era ele que mandava mensagem, as pedras, era ele que tacava, as coisas que ficavam riscando, era ele que fazia. E eu comecei a reparar, porque eu consegui pegar o telefone e vi tudo, e porque ele saía. E toda vez que ele saía e demorava um pouco, acontecia alguma coisa, uma carta chegava na nossa casa, alguém tacava uma pedra, e eu comecei a suspeitar. E eu só descobri tudo quando eu olhei o telefone. Ele simplesmente gosta de fazer a pessoa que ele tá acreditar que a pessoa tem que dar muito valor a ele, porque todo mundo que ele quer ele. Só que isso no início era bem pouco e se tornou uma doença. Então ele faz isso com todas as pessoas que ele se relaciona. Ele basicamente faz da vida da pessoa um inferno. Gente, a menina foi me contando e eu fui ficando assim, ó. Existe um nível que o ser humano pode ser doente, que o ser humano pode, tipo assim, querer mostrar que ele é desejado. Pois bem, minhas queridas, ela me contou isso tudo, falou que terminou com ele porque as coisas estavam ficando insalubre, pegou as coisas delas e foi embora, mas que ele era maluco, que ele gostava de manipular ao ponto de fazer a pessoa achar que ela tinha que dar graças a Deus de ter ele, porque todo mundo queria ele. Ele queria estar sempre se exaltando, sempre se elogiando, mostrando que ele era o mais desejado da face do mundo. E que ele não media esforços, né? Ele não se importava se ele ia atacar pedra e machucar alguém, se ele ia deixar a pessoa doente, perseguindo, mandando mensagem, ele não se importava, desde que a pessoa pensasse que todo mundo queria ele. Ela falou que se eu quisesse contar pra alguém, ficava a critério meu, me mostrou todos os prints de todas as provas possíveis, eu peguei tudo, e gente, eu botei no maior grupo da cidade, cara, o grupo da igreja, o grupo da feira, era uma cidade menorzinha, grupo de eventos, eu espalhei pra cidade toda, pra quê? Porque se eu não contasse, a gente terminasse, ele ia fazer isso com outra pessoa, então eu queria deixar todo mundo ciente. Terminei com ele, falei um monte com ele, xinguei ele de todos os nomes, meu pai fez ele pagar cada vidro que ele quebrou. Eu me livrei dele e deixei a cidade toda saber o porquê, como que tinha acontecido, a outra menina também. E ele ficou com uma fama enorme, teve que se mudar, porque, cara, ninguém queria namorar com ele. Eu espalhei também na internet. Então, assim, se uma pessoa começasse a namorar com ele e fizesse uma pesquisa mínima, ela iria descobrir isso, pra que ninguém passasse o que eu passei. Gente, só tem maluco nesse mundo. O Matt foi na minha casa pra um date e nós pedimos comida japonesa. Vocês não têm noção o que ele fez. Eu tava conversando com esse menino por rede social mesmo, só que ele era conhecido. Porque ele era amigo de uma amiga minha que morava em outro estado. E ele veio morar aqui no meu estado. Então, quando ele veio, a minha amiga falou: vou te passar o contato de uma amiga minha, você vai gostar dela, vocês podem conversar, não sei o quê. E aí ela passou esse contato tanto pra mim quanto pra ele. Pra quê? Tranquilo.
Ele veio morar no meu estado, essa minha amiga morava em outro, a gente começou a conversar. E como ele era conhecido dessa minha amiga que já morou no meu estado, que se mudou pra poder estudar, eu morava sozinha, tinha minha independência, não tava fazendo nada, tinha um tempinho que eu não molhava o biscoito. Perguntei pro bofe se ele não queria ir pra minha casa, pra gente poder fazer um datezinho, uma coisa mais íntima. Primeira vez que eu via ele. Eu acreditei no meu potencial, eu acreditei que ele não ia usufruir dos meus órgãos e no outro dia eu não ia nem mais acordar, que eu ia acordar lá no céu sem entender nada. Mas eu chamei ele, ele veio. Marcamos pro fim de... Falei pra ele que ele podia dormir na minha casa, ou seja, eu estava dando o iFood, oferecendo teto, tudo de graça, amor, sem problema nenhum. Eu tava facinha, facinha. Ele topou, porque ele não é bobo nem nada. Chegou o fim de semana, ele veio. Gente, que humilhação. Ele chegou, sentou, ele era exatamente como na foto, como a minha amiga disse. Ele era super simpático, a gente começou a conversar e tal. Tranquilo. Até aí, tudo ótimo. A gente resolveu pedir comida. Ai, vamos pedir comida. Eu falei, tranquilo, vamos pedir comida. Perguntei pro gato o que ele queria comer. Além de, né, toda me insinuando. E aí ele disse, vamos pedir um japa. Eu falei, tranquilo, você vai pedir aí? Ele falou, pô, eu não conheço nada aqui, pede pelo seu celular mesmo, pelo aplicativo e deixa que eu pago, bota na função cartão e eu te faço o Pix. Eu, idiota, sem perceber que ele pediu pra poder botar na função cartão, ele podia muito bem ter colocado na função Pix ou pagar na maquininha, mas não prestei atenção, coloquei. Curte e comenta por parte das dúvidas da blogueira de vocês. Tranquilo, gente. Botei na função cartão, a gente pediu muita coisa. Eu achei até estranho, porque eu falei, a gente tá pedindo comida japonesa pra mim e pra você, ou um mutirão? Gente, ele pediu R$300 de comida japonesa. R$300 no débito de comida japonesa. E eu já olhando pra cara dele assim, ó. Tipo, cadê meu Pix? Só que aí a gente começou a conversar, ele escolheu lá o que ele queria, eu dei um espetáculo também, a gente pediu, foi no meu débito. Ele falou, fica tranquilo que eu vou fazer o seu Pix. Eu falei, tranquilo, a gente começou a conversar, começou a dar umas bitoquinhas, começou uns amassos aqui, uns amassos ali, até que o aplicativo informou que o entregador já estava vindo. E ele falou assim, deixa que eu vou lá buscar. Eu falei, não, mas eles entregam aqui na porta, pode deixar que quando chegar eu peço pra poder subir, que não sei o que. Ele falou que não, que ele tinha trauma disso, porque teve uma vez que ele pediu pro entregador subir na casa dele e teve mó barraco com o entregador, porque o entregador não é obrigado a subir, que não sei o que. E começou a falar que ele tinha traumas e traumas e que ele fazia questão desde aquela situação e que ele não se importava e que ele ia lá embaixo pra poder pegar a comida. Eu falei, gente... Que cavalheiro. Cara, que homem. Lindo, simpático. Ainda é um cavalheiro. Eu falei, não, tudo bem então. Eu vou ficar aqui aguardando. Ele, vai botar na mesa preparando as coisas. Falei, tranquilo. Ele desceu pra poder pegar a comida. Gente, ele não voltou. Deu 10 minutos. Eu falei, o motoboy atrasou, sem problemas. 10 minutos. Deu 15, 20, 30. Quando deu 30 minutos, eu falei, gente... Ele tá meia hora lá embaixo esperando, comecei a mandar mensagem pra ele e ele não me respondia. Quando eu fui olhar no aplicativo, deu que a corrida tinha sido finalizada por chatbot. Sabe o que é corrida finalizada por chatbot? É quando não se tem o código, que normalmente é o seu número de telefone, o final. Não se tem o código. E aí o entregador pede pro chatbot finalizar a corrida. A entrega, no caso. Deu 40 minutos, eu comecei a borbulhar um montão de coisa na minha cabeça, só que eu falei, cara... Pô, ele não faria isso, eu ofereci meu teto, ele é amigo da minha amiga. Ele veio aqui, deu uns amassos em mim, ainda pedi comida japonesa. Aconteceu alguma coisa, amor, botei minha roupinha e desci. Quando eu desci, seu Geraldo na portaria, perguntei, seu Geraldo, se eu vi um menino assim, assado, porque não tinha ninguém na portaria, a portaria totalmente vazia. Ele falou, não, minha filha. Eu falei, não, mas não passou um menino aqui. Ele falou, não, saiu um rapaz aqui. Falei, seu Geraldo, eu posso ver a câmera da frente aqui do prédio? Agora? Ele, pode, pô, vou te mostrar aqui rapidinho isso aqui. Peguei, o seu Geraldo foi me mostrar. Ele abriu o portão, saiu, esperou o entregador do lado de fora, pegou o lanche, pediu uma moto e foi embora. Com R$300 que eu paguei de comida japonesa. O macho não queria furar farm. O macho queria fazer um bico. Aqui, ó. Encher a pança. Ele simplesmente me deu um golpe de R$300 em comida japonesa. Mandei mensagem pra ele, comecei a falar umas coisas, não acredito que você fez isso comigo, você me deu um golpe, você foi embora. Por isso que eu chamei ele pra ficar lá em casa, seja sábado e domingo, porque ele chegou lá na sexta-feira e ele não levou nada, ele só levou ele. Ele e as coisas dele no bolso dele. E eu achei isso estranho, mas na hora eu não prestei fogo, no topo eu não prestei atenção. Comecei a mandar várias mensagens, ligar, não sei o que, não acredito e tal. Ele simplesmente me bloqueou de tudo. Mandei mensagem pra minha amiga, contando pra ela o que aconteceu. Quando a minha amiga foi ver, ele também tinha bloqueado ela de tudo e o menino sumiu. Fiquei no prejuízo de R$300.
Ah, mas por que você não reclamou com o iFood e não deu entrega, não recebi, não sei o quê? Porque aí quem ia pagar era o motoboy e ele não tinha culpa se eu chamei o salafrário lá pro meu AP e ele me deu um golpe. Fiquei com o golpe no prejuízo, paguei R$ 300 numa comida japonesa que eu sequer comi e ele ainda me deu vários beijocas, passou a mão em mim, enfim, deu uns amassos. Cuidado, hein, gente? Cuidado. Eu conto pro meu filho a verdade sobre a vida dele ou não? Se você tivesse na minha situação, na minha posição, o que você faria? Quando eu tinha 17 anos, eu trabalhei numa loja aqui da minha cidade e essa loja ela ficava numa avenida bem movimentada e nessa avenida passava vários e vários ônibus. E tinha um motorista em específico que toda vez que ele passava na frente da loja que ele me via, ele mexia comigo. E quando eu percebi que realmente ele estava me paquerando, eu comecei a devolver ali a paquera, gostei dele. Até que um certo dia, eu marquei certinho o horário que ele ia passar e nesse dia eu decidi pegar o ônibus com ele. E assim que eu entrei, ele olhou pra mim e pediu pra que eu sentasse ali na frente pra gente poder conversar. Sentei ali, conversa vai, conversa vem, nós trocamos telefone. Beleza, depois desse dia nós começamos a conversar todos os dias, até que a gente marcou de se ver e eu fui ao encontro dele. Nesse dia nós ficamos no carro e ali conversando, ele me falou que ele era separado, que ele tinha um filho. E assim, na época eu era tão inocente, eu era tão imatura que eu não conseguia enxergar o óbvio. Ele falou pra mim que ele era separado e eu acreditei. No próximo encontro que a gente teve, eu acabei ficando com ele, eu acabei tendo relação com ele. E sempre que a gente ficava, era dentro do carro. Só que pra mim, era normal ficar ali às escondidas dentro do carro, não tinha nada demais. E detalhe, eu falava pros meus pais que eu ia pra escola, só que na verdade eu ia me encontrar com ele. E através desses encontros, eu acabei engravidando. Só que o que aconteceu? Eu acabei escondendo a minha gravidez de todo mundo, da minha família, dos meus pais e principalmente dele. E da última vez que nós ficamos, eu já tava com meu corpo assim diferente, meu corpo já tava mudado. E da última vez que nós ficamos, o motorista sumiu. Ele não me procurou mais, ele não quis ficar comigo mais. Não sei se ele percebeu, se ele notou alguma coisa, mas ele sumiu. Eu ligava, ele não atendia, até que o tempo foi passando, e nesse tempo todo, a todo momento eu ligando pra ele e nada dele me atender. E eu toda triste, né? Porque eu tava apaixonada por ele, eu queria ver ele. E eu triste com toda a situação, que ele não queria me ver mais, que ele tinha sumido. E detalhe, nesse tempo todo, ninguém desconfiava da minha gravidez. Até que uma certa vez, era de madrugada, eu comecei a sentir umas dores insuportáveis. Mas assim, umas dores fortes, parecia a cólica, mas muito mais forte que o normal. Até porque eu nunca tinha sentido uma cólica daquele jeito. Chamei minha mãe e falei pra minha mãe que eu tava com muita dor. E ali minha mãe falou assim, não, deve ser cólica, isso daí é cólica menstrual. Só que a dor não passava, aumentava cada vez mais, aumentava mais, até que minha mãe chegou num ponto que ela falou, não sei o que fazer, e chamou a ambulância. E eu lembro perfeitamente, assim que a ambulância chegou, que a moça da ambulância olhou pra mim, que ela me viu, ela olhou e falou assim, você tá grávida? E a minha mãe, coitada, na maior inocência, olhou pra ela e falou, não, claro que não, minha filha não tá grávida, minha filha é moça. Só que a mulher da ambulância, ela ganhou, ela percebeu na hora o que tava acontecendo, e pra não piorar a situação, e pra correr comigo também pro hospital, ela ouviu e ficou quieta. Parte 2. E assim que nós chegamos no hospital, já correram comigo lá pra dentro, porque já entenderam o que estava acontecendo. Nisso, olharam pra minha mãe e falaram assim, viu, a sua filha tá em trabalho de parto, nós estamos levando ela agora pra sala de parto. E ali eles me levaram pra sala de parto e eu ganhei o meu filho. E eu vou falar pra vocês, pense numa criança totalmente saudável, mesmo sem pré-natal, mesmo sem todos os cuidados que tinha que ter numa gravidez, que eu não tive. Meu filho nasceu extremamente forte e muito saudável. Só que o problema, ele veio depois. A minha mãe, ela não conseguia aceitar aquilo de jeito nenhum. Ela ficou assim, extremamente sem chão, desorientada, decepcionada. E com todas essas emoções, com todos esses sentimentos que ela estava sentindo, ela olhou pra mim e falou assim, bom, nós vamos dar essa criança. A gente vai dar essa criança. Tanto que ela queria dar essa criança pra uma enfermeira que tinha no hospital. Porque ela falava, o que as pessoas vão pensar da gente? O que as pessoas vão falar sobre a gente? E ali, em meio àquele caos, eu olhei bem pra cara da minha mãe e falei pra ela, você não vai dar meu filho pra ninguém. Eu não vou dar meu filho pra ninguém. Eu vou lutar pelo meu filho e eu vou criar o meu filho. E depois que a minha mãe viu eu falando assim, ela viu que realmente eu tava decidida mesmo a não abandonar meu filho, ela mudou de ideia. E desde então ela começou a me apoiar. Ok, recebi alta e fomos embora pra casa. Só que agora eu precisaria enfrentar o meu pai, porque meu pai não estava sabendo. Meu pai viajava e ele tinha chegado de viagem naquele dia. Então eu teria que ainda enfrentar o meu pai, o que também foi muito difícil. E assim que meu pai chegou, nós já contamos pro meu pai, até porque tinha um bebê ali, ele precisava entender, né, o que estava acontecendo. Meu pai ficou arrasado, 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 gente. Como foi triste ter enganado os meus pais, como foi triste ver os meus pais passando por aquilo, sabe?
E ali na hora, meu pai ficou arrasado, só que ele falou, bom, a gente vai atrás do pai e a gente vai fazer o pai registrar sim. Foi então que nós começamos a ligar no número que eu tinha antigamente, né, do motorista. Começamos a ligar e nada, ele nunca atendia. Ligava de outro número, ele não atendia. Foi então que eu decidi deixar um recado, um bilhete escrito na empresa onde ele trabalhava. E no bilhete eu deixei escrito que eu tinha engravidado, que já tinha nascido e que eu e os meus pais estavam, né, atrás dele e que se ele não me retornasse, ele não entrasse em contato comigo, eu iria procurar um outro meio de achar ele. E nesse tempo ele já não fazia mais a linha do ônibus onde eu conheci ele. Ok, nesse mesmo dia que eu deixei esse bilhete lá pra ele, ele já entrou em contato comigo, já me retornou e disse que ele iria até a minha casa, ele pediu o endereço, ele falou, eu vou até na sua casa e eu vou conversar com você e com os seus pais. Nesse dia, olha como que eu era boba. Me arrumei toda, me preparei toda porque eu jurava que nesse dia ele ia me pedir em casamento pros meus pais. Até que nesse dia ele chegou em casa, no horário que a gente tinha combinado, ele entrou, nós sentamos ali todo mundo pra conversar, contamos pra ele tudo o que tinha acontecido. Nisso, ele olhou pra mim e pros meus pais e ele falou assim, eu registro o bebê, eu pago pensão, só que eu não posso assumir nem ela, nem o bebê, porque eu sou casado e eu tenho 2 filhos. Aquilo foi um verdadeiro tapa na minha cara, porque eu não esperava por isso. Eu jurava que ele ia me pedir em casamento, que a gente ia casar, que a gente ia formar uma família. Eu não esperava por isso. E assim ficou combinado que ele iria registrar, que ele iria pagar pensão, mas só. E assim que ele saiu de casa, mas eu chorava. Mas eu chorava, que decepção. Tudo diferente do que eu imaginei. E ali eu pedia desculpas para os meus pais por fazer eles passarem pelo que eles estavam passando, por ter mentido, enganado eles. E mesmo assim, os meus pais em momento algum soltaram a minha mão. Eles me ajudaram a criar, tanto que depois de tudo isso eu passei a viver somente pelo meu filho. Eu trabalhava pelo meu filho, eu vivia pelo meu filho e eu tinha a ajuda e o apoio dos meus pais. Mas a questão é o quê? Se passaram 14 anos depois que tudo isso aconteceu. Hoje eu sou casada com uma pessoa maravilhosa. Meu marido é um excelente pai pro meu filho. E sobre o meu filho, eu sempre falei pra ele que eu não sabia muito sobre o pai dele. Então assim, ele sabe meio por cima sobre o verdadeiro pai. Mas ele não sabe muito, nunca me aprofundei. Eu sempre falei que eu não sabia muita informação sobre ele. E ele não tem lembrança alguma do pai verdadeiro. O pai que ele tem como pai é o meu marido. E detalhe, ninguém da família do pai verdadeiro dele sabe da existência do meu filho. Ninguém. Família, ninguém. Mãe, pai, irmão, nada, ninguém. Muito menos a mulher dele. Sobre a pensão, ele paga certinho. Todo mês ele envia lá uma quantia em dinheiro pra mim. Só que só isso. Só isso. Faz muitos anos que eu não vejo ele. Faz muitos anos que eu não sei nada sobre ele. A última vez que ele viu meu filho tinha 4 anos. Então assim, nem meu filho recorda dele. Faz muitos anos que a gente não tem contato. E eu não sei se eu devo realmente falar a verdade pro meu filho, se eu devo deixar como tá. Eu não sei o que fazer. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu dormi com um boy na casa do boy e acordei dentro de um porta-malas do Uber na casa do Uber. A história mais doida que você vai ouvir hoje. Escuta só, eu comecei a tomar um remédio para ansiedade e quando toma esse remédio não pode tomar bebida alcoólica. Então toda vez que eu ia sair, que eu sabia que eu ia beber, eu já não tomava esse remédio. Só que teve uma vez que eu fui pra balada e nesse dia eu esqueci e acabei tomando o remédio da ansiedade. E essa balada para onde eu ia era uma balada de um amigo meu que ele tinha comprado e nesse dia ia ser a inauguração. Então, ou seja, nós íamos comemorar muito. Ok, tomei o remédio e fui pra balada. Chegando lá, já comecei a beber. E assim, se eu tomar esse remédio e tomar bebida alcoólica por cima, eu fico de um jeito muito estranho. Por que que eu sei? Porque há um tempo atrás, eu também esqueci, tomei esse remédio e acabei bebendo. E foi aí que eu descobri que não dava certo. Por quê? O que que acontece? Se eu tomar o remédio de ansiedade e tomar bebida alcoólica por cima, eu fico de um jeito extremamente estranho. Eu não lembro, eu não tenho memória das coisas que eu faço. Geralmente, eu tomo atitudes sem pensar no perigo, sem saber o que eu tô fazendo. E assim, por fora parece que eu tô super bem, parece que tá tudo normal, só que por dentro, meu amor, tá uma bagunça. Enfim, tô eu lá na balada quando eu comecei a beber e depois de uns copos eu já comecei a me sentir meio estranha. Só que até então eu ainda estava lembrando de tudo. Eu lembro que eu conheci um boy na balada, eu lembro que eu fiquei com um boy na balada, eu lembro que eu fui embora com um boy da balada e eu lembro que esse boy era amigo do meu amigo dono da balada. Só que depois disso, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro de eu acordando dentro de um porta-malas. Quando eu acordei que eu vi onde eu estava, eu já comecei a gritar, já entrei em desespero, pânico, porque eu pensei, bom, se eu tô aqui,
É porque eu fui sequestrada. Nisso, alguém veio e abriu o porta-malas e era uma mulher. Quando essa mulher me viu, ela começou a me bater. E em seguida veio um homem, segurou essa mulher e levou essa mulher lá pra dentro. Como o carro estava parado no portão do lado de fora da casa dele, o que eu fiz? Aproveitei ali e saí correndo, gritando, tentando ligar pra polícia, porque meu celular não estava dando sinal ali. Até que esse homem, dono do carro onde eu estava, ele veio até mim, parou do meu lado, ele falou assim, moça, entra no carro, eu vou terminar a sua corrida. Olhei pra ele assim, falei, corrida? Foi então que ele falou assim, moça, você tá bem? Eu sou o Uber. Ele falou, lembra que eu estava te levando embora e eu só parei em casa pra tomar meu remédio? Ele falou, entra que eu vou te levar pra casa. Só que eu não lembrava de nada, então eu falei, não vou entrar. E conforme eu ia andando, o meu celular pegou sinal. E bem na hora, o boy que eu fui embora da balada com ele começou a me ligar. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, o boy que eu estava, ele começou a me ligar. Nisso eu atendi, e assim que eu atendi, ele perguntou se estava tudo bem, se eu já tinha chegado em casa, né, se eu estava bem. E eu comecei a responder que não. Eu falei, não, eu acho que eu tô sendo sequestrada por um carro assim, assim, assim. E falei o carro que eu estava. Cor, placa. Foi então que ele falou assim, mas esse carro é o Uber que te buscou aqui na porta da minha casa. Nisso, eu olhei pro Uber e perguntei pra ele, falei, moça, onde que você me buscou? E ele respondeu que ele tinha me buscado num bairro tal, na casa de um homem, que ele que me colocou no Uber. Aí ele falou, moça, no caminho, o meu celular despertou para eu tomar meu remédio, só que eu vi que meu remédio não estava no carro e eu tenho que tomar meu remédio na hora certinha. E ele falou que perguntou pra mim se ele poderia rapidinho passar na casa dele. Ele falou pra mim onde era, tudo certinho a casa dele. E ele falou que pediu se ele poderia passar na casa dele rapidinho pra ele tomar o remédio, que logo em seguida ele já continuaria a corrida e me levaria embora. E ele falou que eu respondi que sim, que tudo bem, que podia. Mas não para por aí. Ele falou que também falou pra mim que a mulher dele era muito ciumenta, que ela tinha deixado ele trabalhar de Uber com a condição que ele só levasse homem, que não poderia levar mulher. Então ele falou assim, moça, se não for pedir muito, você pode me esperar no porta-malas? E ele falou que eu aceitei. Ele falou, é só pra minha mulher não ver, assim que a gente sair lá de casa, eu já paro, você sai do porta-malas e vem pro carro. Só que ele não contava que a mulher dele ia olhar o carro. Então assim que a gente chegou lá, que ele parou o carro, a primeira coisa que a mulher dele fez foi sair lá fora e revistar o carro. E adivinhem, ela me achou no porta-malas. E tipo assim, imagina pra ela, o que ela não imaginou na hora. E esse tempo todo que eu tava conversando com o Uber, eu tava na ligação com o boy. Nisso, o boy falou assim que só não me levou embora, porque ele falou, olha, eu te ofereci pra levar embora, mas você falou que não queria, porque você não queria que seus pais vissem você chegando com algum homem. Então, disse que eu falei que era melhor eu ir de Uber. Foi então que ele falou assim, eu posso buscar você onde você tá e levar você embora pra sua casa, então? E aí eu aceitei. Ele veio, me buscou onde eu estava e me levou embora. E detalhe, até o boy chegar onde eu estava, o Uber esperou comigo, tá? Mas resumindo, todo mundo pensa que eu estava, tipo, muito bêbada. Só que depois que eu passei com o meu médico, que eu expliquei essa situação louca que tinha acontecido comigo, ele falou que eu tive uma perda de memória temporária por conta de misturar os remédios com a bebida alcoólica. Ele falou, olha, o remédio que você toma é muito forte, então por conta disso você teve uma perda de memória temporária, por isso que você não lembra. E assim, pra mim, parece que nesse tempo todo eu dormi. Tanto que quando eu falo que eu acordei dentro do porta-malas, só que provavelmente eu não dormi nesse tempo todo. Eu estava muito bem acordada, eu só não lembro. E depois disso, nunca mais parei com a bebida, não bebo mais. E sobre o Uber, coitado, eu nem sei o que virou, se ele conseguiu se resolver com a mulher dele, o que deu. Coitado, imagina.